Fala galera, bem-vindos de volta ao Se Liga. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais polêmico que os outros, mas que eu acho que é um assunto super importante de ser explorado, da gente conseguir entender melhor, de quebrar alguns mitos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de cannabis, canabidiol, CBD, algumas pessoas chamam de maconha medicinal. A gente vai entender melhor essas terminologias. E eu tô aqui com a Carol, que vai tirar todas essas dúvidas e contar pra gente um pouquinho melhor sobre essa indústria. E antes da gente começar a entrar um pouco mais a fundo, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Quem que é a Carol? Como que você entrou nesse meio? Foi em 2014, né, que eu comecei a trabalhar na Hemp Meds Brasil. Na época eu tava com um problema pessoal que eu fui pesquisar e o CBD poderia me ajudar. Aí eu falei, o salário não era grande coisa. Eu falei, beleza, acabei de chegar, eu aceito o trabalho se eu tiver CBD de graça. Uhum. Comecei a trabalhar na empresa fazendo Facebook, social media, video editing. E eu comecei a ficar muito próxima dessas histórias, muito próximas das famílias. E eu falei, cara, eu acho que isso não tem mais volta, né? E aí eu comecei a me dedicar muito, e aí eu fiquei grávida. E quando você ainda vai ser mãe, né? Você ainda olha para essas histórias de uma maneira muito mais diferente. É diferente o olhar. E já que a gente começamos a falar de CBD, quais são as diferenças, né? Que a gente ouve muito CBD, canabidiol, óleo, extrato. Tem gente que não sabe a diferença de THC, da maconha. Então, eu sei que tem muito mito também envolvido. Tem gente que tem medo do CBD ser alucinógeno. Então, explica pra gente um pouquinho essas diferenças. A gente, no Brasil, tem evitado falar o termo maconha medicinal. Porque a maconha é um nome pejorativo, né? Que vem da marihuana, que vem da maconha fumada, aquela cheia de THC. Sim. E o que a gente faz não é isso, né? A gente faz produtos / medicamentos à base de cannabis, que é a mãe, né, ali dessa estrutura das plantas. Então, a cannabis, ela vem da cannabacea, que é ainda além, né, tipo, o início lá dessa estrutura das plantas. E aí, dentro dessa família da cannabacea, tem a cannabis, tem a maconha, tem o lúpulos, que também vem nessa mesma família, e tem o cânhamo, que é a planta que a gente usa, que ela baixa em THC. Para ser considerado cânhamo, tem que ter no máximo 0,3% de THC. Que o THC que é o alucinógeno. Isso, mas não quer dizer que ele é um vilão, não, entendeu? Então, assim, quando ele é usado, como outros medicamentos, né? Quando ele é usado de uma maneira específica, com a quantidade específica, para um fim específico, ele vira um medicamento para uma condição clínica específica. Claro, se você vai utilizar isso de uma maneira para usar como droga, claro, aí é um problema. Sim. Mas o cânhamo, se você fumar, você não vai ter um barato, você não vai ficar doidão, nem nada nesse sentido. Foi descoberto faz pouco tempo, né? Foi em torno de 30 anos, isso é muito recente, sabe? O nosso sistema endocannabinoide. Então, a gente tem um sistema, como o sistema nervoso, como o sistema linfático, como o sistema elétrico do nosso corpo, a gente tem um sistema endocannabinoide. Então, a gente produz no nosso corpo endocannabinoides. Então, esses endocannabinoides, eles falam com os nossos receptores e as moléculas da planta da cannabis, como o THC, como o CBD, entre outros, eles mimicam. Eles são iguais quando você olha essas moléculas. Então, por isso que o CBD vindo da planta é bom pra gente, porque eles mimicam os nossos receptores. Exatamente, os nossos endógenos, endocannabinoides endógenos. Foi identificado em 2004 pelo Ethan Russo que muitas doenças, elas eram causadas por a deficiência do sistema endocannabinoide. E aí, dentro desse universo da planta da cannabis, a gente tem os canabinoides, né? Os mais comuns é o THC e o CBD, e a gente tem também o CBDA, o THCA, o CBG, o CBN e por aí vai. São em torno de 500. Caramba. E cada um tem um efeito diferente para doenças diferentes. Exatamente. O que são as coisas que você mais ouve, assim, que são os mitos? Que as pessoas acreditam que, na verdade, não é verdade. Eu convivo com muita pessoa do meio, né? Os médicos, pacientes, mas eu acho que o maior mito é eu vou ficar doidão se eu ingerir esse produto, mesmo que tenha um pouco de THC, porque nos nossos produtos a gente tem duas linhas, né? O RSHO que é esse aqui. Esse produto, ele é 0 THC, 0 terpeno, 0 outros canabinoides. Ele é puro CBD, então ele é puro uma molécula. Aqueles da pasta, os extratos, né? Então, assim, os óleos são esses líquidos já diluídos e esses são os extratos. Os extratos,
Eles não têm diluição, então o que diferencia o extrato, né, tipo o verde, o RCHO Green, ele é o puro, eu falo que é o puro suco da cannabis, porque você faz o extrato ali e saiu, é isso. É isso, não mas tem nada. Isso não tem. E aí, como ele não é aquecido, que todos os outros passam por um processo de descarboxilização, que é um aquecimento. Esse verde, por ele não ser aquecido, ele tem CBDA e THCA, que são dois componentes muito importantes no nosso sistema endocannabinoide para dor, para ações anti-inflamatórias. E aí os outros, eles passam por um processo de aquecimento e quando eles aquecem, o CBDA e o THCA se transformam no CBD e no THC. Tanto que também quando a pessoa, por exemplo, fuma maconha, o que estimula o THC é a combustão, é o aquecimento. Então eu acho que as pessoas mesmo quando falam, mas tem THC? Tem, mas é bom pra você. O número de, a porcentagem de THC que tem ali é pra ativar o seu receptor, ponto. Não é pra você ficar, entendeu? Então, se a pessoa precisar tomar um CBD, um óleo, ela pode ficar tranquila que não vai ficar doidona. Não, um outro mito, mas eu vou dar isso pra criança. E qual que são essas ações no cérebro no futuro? Gente, é uma porcentagem, novamente, muito baixa. Se você pensar, o que vai acontecer com essa criança no futuro, o cérebro dela? O que vai acontecer com uma criança, né, que toma Ritalina, que toma Rivotril? Pensa, e outras mil coisas. O que vai acontecer com essas crianças? Deveriam pensar sobre isso, não, entendeu? Uma coisa natural. E a Hemp Meds, assim, conta pra gente um pouquinho da estrutura. Tem a Hemp Meds Brasil, tem a Hemp Meds aqui, eu sei que tem na Europa. Vocês têm um plantio, vocês produzem os próprios produtos, como que funciona? Então, a Hemp Meds Brasil, ela faz parte do grupo Medical Marijuana Inc., né, que foi a primeira empresa nesse setor aqui nos Estados Unidos. Em 2009, quando ninguém sabia o que era CBD, cannabidiol, nada disso, o Stuart Titus, que é o CEO, já estava, né, pesquisando, já estava à frente e abriu, né, a empresa. Foi a primeira empresa do setor de capital aberto também. E as nossas fazendas são em Netherlands e na Polônia. Então a gente tem essas fazendas lá, e a gente importa a matéria-prima para cá, faz o manufacture aqui, nossa warehouse em Utah, e de Utah a gente manda. E eu vi que essa semana vocês tiveram uma vitória sensacional no Brasil, que a Anvisa aprovou a importação de produtos à base de cannabidiol. Boa, Gibi! Parabéns, eu sei que você teve responsabilidade, que eu tô vendo toda hora você indo pro Brasil, tá indo lá em Brasília, lutando por isso, então quero que você conte pra gente o que essa vitória representa. Tem sido um trabalho muito árduo, acho que nesse último ano inteiro, assim, foram várias idas para Brasília, foram várias sentadas com o ministro da Saúde, com todos os diretores da Anvisa. Quando começou o movimento do PL 399 lá no Congresso, a gente visitou todos os gabinetes de todos os senadores e deputados. Foi um trabalho, assim, de formiguinha mesmo. O próprio Norberto Fischer teve uma reunião com o Onyx para explicar que não era, né, isso não era recreacional, a gente não estava falando de maconha. E eu sei que também tem uma resistência dos ativistas que não era essa regulamentação que a gente queria. Tudo bem, também não era o que a gente queria, sabe? Mas tem que começar por algum lugar, é o primeiro passo, né? Então eu acho que, assim, foi uma vitória muito grande. Então, o que agora vai mudar, assim, né? Sim, quais são os próximos passos? Exato. Hoje, no Brasil, para você fazer uso do medicamento à base de cannabis, é um processo doloroso, sabe? E caro, né? Caro, demora. A pessoa tem que dar entrada na carta de importação da Anvisa. A Anvisa, hoje em dia, não tem estrutura para atender esses pedidos. Eles têm uma pessoa lá dentro para fazer os ofícios. Então, demora 60 dias, o negócio que antes demorava 15 dias. Aí você recebe o ofício de importação da Anvisa, você vai importar aquela medicação, né? Você não importa pro ano inteiro, você não tem dinheiro, é caro. Aí você importa para 1 mês, 2 meses. Aí tem um feriado, aí tem um carnaval, aí tem não sei o que lá, para a Anvisa, entra em greve. Aí você fica sem medicamento. Gente, isso é um medicamento de uso contínuo, por tempo indeterminado, você não pode passar por isso, né? Inclusive, muitos médicos tinham resistência de prescrever por causa disso. Por isso, porque eu não posso correr o risco do meu paciente ficar sem a medicação, né? E agora eu vi que vai ser comercializado nas farmácias. Nas farmácias.
Então, assim, a Anvisa vai publicar, né, a minuta da nova regulamentação de todos os detalhes para que as empresas consigam se, né, adequar às mudanças. E em 90 dias após a publicação do Diário Oficial, já está valendo. Entendi. Então tá todo mundo correndo para deixar tudo certinho. Quando as pessoas estiverem mais conscientes do que é isso, desse tratamento, a gente quer batalhar para que a gente possa plantar e produzir o cânhamo no Brasil, não só para medicamento, para outras coisas, né? Todo paciente de doenças neurológicas vão se beneficiar. E tem a questão da fibromialgia, do câncer, da ansiedade, da insônia. É uma gama de possibilidades, né? É síndrome do intestino irritável. Uau. E na outra área que não é medicinal, né? Você tem a área de construção civil. Você está fazendo já casas, tijolos de cânhamo, né? A área têxtil, o cânhamo, ele é super resistente, ele gasta muito menos água do que o cotton, por exemplo. A área de food, né, tipo hemp seeds, hemp oil, tipo para fazer, né, como se fosse um azeite, também tem isso. E a área de energia, né? Então, assim, o Brasil que já tem um histórico, né, de agricultura. Uma terra tão fértil. Uma terra tão fértil. Por que perder essa oportunidade num momento tão delicado, sabe? Então, assim, o que a gente vai batalhar é isso, para que, sabe, em breve, no futuro, não muito distante, a gente consiga fazer o plantio do cânhamo para medicinal e para outros fins também. Dá para solucionar metade dos problemas do mundo. Não é? E aí eu também tava vendo no site de vocês que tem uma instituição chamada ECO. Sim. Conta pra gente um pouquinho melhor o que é essa ECO. Tá, a Eco Connection é uma instituição sem fins lucrativos, ela é 100% baseada em donation, né, pessoas que fazem doação. No próprio site da Hemp Meds, quando você compra um produto, você tem a opção de doar $1, $2 para Eco. E aí tem todo um programa, né, enfim, que o pessoal da Eco trabalha com as famílias e esses fundos são destinados a diversos fins, desde canabidiol para quem não pode arcar com tratamento, cadeira de roda, consulta médica. Tem todo um programa que essas pessoas que não têm condição são beneficiadas pela Eco. É muito legal. Maravilhoso. Bom, eu acho que é isso. Antes de eu fazer a última pergunta, onde que as pessoas podem te achar? Qual que é o site da Hemp Meds? Como que você se comunica com as pessoas? Quem que tiver alguma dúvida, quem quiser, de repente, saber um pouquinho melhor dos produtos, onde é que elas acham? Então, o site é www.hempmedsbr.com e aí lá tem todos os telefones para entrar em contato. E o e-mail é contato@hempmedsbr.com. Todo mundo da Hemp Meds Brasil é brasileiro. Isso é muito legal. Não, tirar dúvida em português melhor ainda. Então, queria te pedir se você pudesse dar uma dica para todo mundo no sentido, se liga em alguma coisa que você acha importante, o que você falaria? A questão do se liga, eu acho que as pessoas têm que se ligarem em buscar as informações de qualidade, as informações corretas, né? Então, assim, a gente entende que hoje, tanto a mídia ou o poder público, ou os políticos, tudo isso, a mensagem que é chegada no final é a mensagem que eles querem. Sim. Qual que é a mensagem que você quer? O que você quer aprender em relação ao conteúdo e à verdade, né? Então, acho que meu Se Liga é esse, para buscar informação de qualidade. Concordo 100%. Carol, muito obrigada. Imagina. Acho que foi ótimo, acho que vai ajudar muita gente a entender melhor e obrigada pelo seu tempo. Claro, imagina. Obrigada. E até a próxima.